vai, né, andar dentro do Congresso Nacional. Nós vamos conversar agora com o empresário do setor industrial que está diretamente vinculado a essa questão, que é o Luiz Carlos Camargo, né, com atuação histórica no setor industrial aqui do estado do Rio Grande do Sul. E, Camargo, é um prazer recebê-lo, bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece, à Rádio Bandeirantes. Me parece, ouvindo isso que a Amador nos traz aqui de informação, que nós caminhamos para o fim da ideia de livre mercado, quer dizer, a ideia de protecionismo, de tarifa e de guerra comercial. Não é bom para os negócios, nem para os consumidores, né, Camargo? Prazer. Boa tarde, Marco Calossi. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse teu programa, que tem uma audiência bastante qualificada. Realmente, a gente está num momento de incerteza geral em todos os aspectos. E isso acaba impactando nos nossos negócios. Por exemplo, já no mês de março, nós já tivemos uma queda de faturamento da ordem de 10%, né? Em função das incertezas. As pessoas não sabem exatamente o que vão fazer, os empresários, os consumidores, que no caso são indústrias, não sabem como agir nesse momento. Se investe, não investe, se investe aqui ou se investe não sei aonde. Então, isso realmente gera dificuldades para todo mundo, né? E, evidentemente, isso vai acabar refletindo na economia, no aspecto de possivelmente termos uma recessão aí pela frente, e isso não é um bom negócio nesse momento. Então, a gente está acompanhando de perto. Nós, especificamente, trabalhamos com metais não ferrosos, que toda ela é comoditizada. Uhum. E, evidentemente, a gente fica assim, ó, e agora, que rumo tomar? Né? Porque o dólar sobe, depois cai um pouquinho, a LME, que é a Bolsa de Londres, lá de metais, oscila também. E ela oscila por conta dessas informações aí que o mundo todo está recebendo, desses tarifaços aí que o Trump está tentando implementar, né? Mas, particularmente, Macalossi, eu acredito que isso aí é mais mais fogos de artifício, pirotecnia. Uhum. Na verdade, eu acredito que, assim, ó, ele tá jogando xadrez, né? Então, avança, volta, e está testando para ver a capacidade dos governos, de um modo geral, de assimilar isso. Creio eu que não vai ser tanto o que ele está falando, mas que vai haver impactos, vão haver esses impactos e já estão acontecendo. Você mencionou aqui o seu próprio faturamento. Não quero transformar isso na análise global do problema, mas é a economia real sendo afetada pela pirotecnia. Portanto, mesmo que ele não leve ao limite o discurso, o efeito da palavra que gera imprevisibilidade, o senhor é um empresário, o senhor trabalha com a previsibilidade econômica. Hoje nós estamos num ambiente em que a previsibilidade não é um ativo. Não existe. Ela não existe. E até acho que o governo brasileiro tem sido racional ao lidar com a pirotecnia do governo norte-americano. Mas a margem é muito curta. Nós não temos, talvez, muita capacidade diante de uma ação concreta, caso ela venha a ser tomada amanhã. Né? Como o Haddad acabou de falar nessa entrevista, né? Evidentemente, falar em retaliação nesse momento, a gente não sabe se isso não pode ser um tiro no pé, como está sendo para a economia americana essas medidas do Trump. Então, e afeta diretamente, por quê? Porque as pessoas ficam indecisas, o investidor, ele fica assim, bom, e agora, vou investir aonde? Tá? E vai arquivando projetos. Eu conheço várias empresas, porque eu trabalho com matéria-prima, então trabalho diretamente com as indústrias. E sei de várias empresas aqui no Rio Grande, Santa Catarina, que
começaram a rever os seus projetos de expansão, né, e estão pensando seriamente como agir nesse momento. Qual que é hoje, na sua avaliação, a principal válvula de escape para o setor, caso nós tenhamos esse tarifaço? Porque no comércio global há sempre o preenchimento do espaço deixado para trás. Eu acho geopoliticamente um erro o que o Trump está fazendo com as tarifas. Obviamente, no início, quando se imaginava que isso era parte de uma estratégia para obter outros ganhos que não, né, a questão mercadológica em si, até se imaginava que era uma estratégia agressiva, mas à medida que foi ganhando contorno de realidade, a ideia de tarifa como uma solução econômica para os norte-americanos, eu calculo que seja um erro estratégico na medida em que os americanos vão abrir mão de um espaço no mercado global e vão ampliar o espaço global do seu principal concorrente, que é a China. A China é um destino ou ela é essencialmente para commodities agrícolas? Como é que vocês que trabalham no setor industrial veem a China? Não. Ela é uma alternativa para vocês? Olha, a China, eles, até por conta da população deles, que é muito grande, eles são grandes consumidores não só de alimentos, não só de produtos agropecuários, enfim, mas tem muito mais coisas que eles consomem. Eu não sei, ainda não está claro, no caso do mercado brasileiro, qual vai ser a tarifa que ele vai implantar, né? Mas, de qualquer forma, a gente fica pensando que não é a melhor prática de se adotar nesse momento, em razão justamente disso que você falou, que acaba afetando não só o Brasil, não só outros países, mas a economia do mundo todo, porque hoje o mundo está globalizado, então tudo que acontece do outro lado do mundo, em segundos a gente está sabendo aqui, de formas que tá realmente difícil no sentido de entender o que ele quer fazer com a economia. Porque tem todo aquele aspecto de nacionalismo, né? O americano, por excelência, ele é um povo assim, bastante nacionalista, mas a hora que começar a arder no bolso, a hora que os produtos começarem a encarecer lá para eles, eu não sei até que ponto ele vai ter cacife para aguentar toda essa situação, toda essa pressão que vai haver, né? De formas que é um jogo arriscado. A economia funciona nos Estados Unidos, as regras da economia, elas são que nem as regras da física, elas são iguais em todos os lugares do mundo. Exatamente. Com algumas variações, por exemplo, os americanos têm mais margem para se endividar, porque eles são laços de dólar, né? Mas, em geral, as coisas funcionam da mesma forma. Tarifa gera precarização, né, do produtor local, porque ele deixa de ser competitivo, né? Premia a ineficiência, encarece o produto final para o consumidor e, obviamente, faz com que a troca comercial, que é um ativo do desenvolvimento, se perca. O Goldman Sachs, né, elevou a probabilidade de recessão nos Estados Unidos para 35%. Como resultado das tarifas. O problema é que uma recessão na principal economia do mundo significa uma recessão no global. Mundo todo. Então, os efeitos acabam sendo sentidos aqui. Luiz Carlos Camargo, deixa eu aproveitar que você está aqui para a gente tratar também dos temas locais, e eles são muito importantes. Nós tivemos recentemente um encontro da Fiergs com o governador Eduardo Leite, uma série de solicitações foram feitas ao governador, nós estávamos lá juntos, inclusive, dividimos mesa. Qual que é a sua avaliação do momento econômico do Estado, considerando a recuperação depois da enchente? Sei que a sua empresa também foi afetada como outras aqui no Estado. Bom, eu acredito, felizmente, eu acho que o governador Leite, ele agiu rapidamente, né, e conseguiu amenizar, vamos dizer assim, os efeitos dessa catástrofe que atingiu 97% dos municípios do Rio Grande do Sul.
Porém, agora vem aquela questão de como manter isso daí, né? Porque houve a questão da renegociação da dívida e tal, mas isso vai ter que ser pago. Então, como ele mesmo falou lá naquele encontro, você se lembra, que ele disse, olha, pode ser que nós vamos ter que mexer no ICMS, quer dizer, já de novo partiu para aumentar a carga tributária, né? E então ele não desistiu dessa ideia de aumentar a alíquota do ICMS como ele queria lá em 2023. De formas que nós estamos assim, ó, num compasso de espera para ver. A questão das melhorias que precisam ser feitas, elas são muito estruturais e demanda muito investimento. Então, será que o Estado vai ter capacidade, mesmo que respaldado pelo governo federal, enfim, não sei até que ponto, vai ter capacidade de aguentar todos esses investimentos que tem que ser feito? Por exemplo, drenagem, né? De todos os rios e o Lago Guaíba, construção de diques, um número bastante grande que vai ser investido nessa situação. Num primeiro momento, como eu disse, eu acho que ele agiu bem, né? E tanto é que o ano passado, mesmo com a enchente, a economia do Rio Grande do Sul cresceu mais do que a economia brasileira. Sim. Né? Então, a gente pensava assim, bom, agora esse ano vai ser uma derrota total. E não, né? Nós mesmo vendemos, mesmo ficando 2 meses sem faturar, a gente conseguiu ter uma venda expressiva no final do ano. Né? Não atingimos a meta que nós tínhamos estabelecido lá no início do ano, porque a gente não sabia que ia ter a enchente, né? Mas foi expressiva sim. Estamos aguardando. Esse ano começou bem, janeiro, fevereiro, mas já o mês de março houve um declínio, né? E as perspectivas para abril também não são as melhores, que a gente possa dizer assim, que atenda às necessidades. Uma última pergunta. Você esteve ali já entre os representantes da Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes, uma importante associação de empresários aqui do estado, de uma das áreas que, aliás, da capital que foram muito afetadas pela enchente do ano passado. E a minha pergunta é a seguinte: considerando a chuva de ontem e os efeitos da chuva de ontem e os sinais de alerta, você como empresário e os seus pares se sentem vulneráveis? Totalmente. A resposta é essa, totalmente. Eu disse aqui em off, quando começou aquele temporal de ontem, assim, eu fiquei tremendo, porque eu imaginei, será que vai começar tudo de novo? E qualquer chuva um pouco mais forte, enfim, deixa a gente muito apreensivo, né? Então, nós estamos, por exemplo, reformando lá nas nossas instalações, agora oficialmente, porque num primeiro momento a gente só recuperou para poder atender os clientes, enfim, mas tudo bastante improvisado. E agora, a partir de janeiro, a gente começou a fazer uma obra com um projeto, inclusive investindo na questão da prevenção, né? Estamos investindo muito na questão da prevenção. Por quê? Porque a gente não tem mais certeza de que isso não vai acontecer daqui a pouco. Tá? E isso não é um sentimento só meu. Como você falou, eu ainda continuo na Associação das Empresas, agora estou só como conselheiro. Sim. Mas a gente conversa nos nossos encontros e todo mundo está apreensivo. Por quê? E aí, como é que vai fazer? Né? Reconstrói e daqui a pouco vem uma outra intempérie destrói o que foi reconstruído.
Então, tá difícil, mas não adianta, ficar parado a gente não pode e se tiver medo, aí você não sai da cama de manhã. Então, tem que ir para cima e tentar reverter a situação e esperar que não aconteça o pior, né? Luiz Carlos Camargo, empresário, obrigado por ter aceito o convite para vir aqui participar do programa presencialmente, na sua concorrida agenda de empresário, muito prestigiado, agradeço pela sua presença e lhe deixo com a última palavra. Obrigado, Macalossi, eu que agradeço esse convite. Você sabe que há muito tempo a gente participa junto em entrevistas, até em outras emissoras. Sim. A gente esteve junto e tal. E é um assunto que eu gosto de falar, né? É claro que as variantes são muito grandes, as variáveis de todo esse processo é muito grande. Mas eu sou um cara otimista, eu não sou um cara pessimista. Então, como última mensagem que eu quero deixar aqui, não só para os meus colaboradores, mas também para os meus clientes, meus fornecedores, enfim, é de que nós não vamos desistir. A gente é resiliente e vai continuar investindo, continuar crescendo na medida do possível. É claro que você vai ter que fazer alguns ajustes em determinado momento, mas eu tenho confiança, sim, de que a gente possa, por mais um bom tempo, olhar para o ano de 2024 como assim, um fato que aconteceu. Você falou da pandemia, por exemplo, quando nós estávamos conversando lá fora. A pandemia em si, ela foi, evidentemente, causou prejuízos, mas ela não pegou patrimônio. Sim. Ela não afetou o patrimônio, né? Você não perdeu o patrimônio. Na enchente, nós perdemos patrimônio, e perdemos bastante patrimônio. E nós, e todos os empresários, com maquinários, com edifícios... Tragédias diferentes, com diferentes características. Mas nem bem a gente tinha se recuperado lá de 2021, 2020, 2021, e agora em 2024. Então, é isso aí. Não dá para desistir e vamos em frente. Luiz Carlos Camargo, obrigado novamente. Agora 17h36. Vamos com as informações do trânsito. Serviço